Olá, tudo bem com você? Tenho certeza que nessas videoaulas que virão a seguir você vai se surpreender como esses algoritmos que fazem parte do nosso dia a dia, como eles funcionam, qual a ideia que está por trás deles e como tudo que nós fazemos hoje de alguma forma é influenciado pelos algoritmos, perfeito? Convido você para vir assistir essas próximas videoaulas que estão muito interessantes. Vamos começar? Vamos começar pela primeira, Uber. Provavelmente você já usou o Uber, já pegou o seu celular e já solicitou corrida pelo Uber. Mas você sabe como o Uber funciona? Você sabe os algoritmos que estão rodando por trás do Uber? Você tem ideia de como eles trabalham? Bem, esses segredos todos nós não temos acesso porque é uma coisa fechada a 7 chaves. Até porque essas soluções elas valem muitos centenas de milhões de dólares, não tenho dúvida disso. Então isso não vai ficar aberto para o público, isso é uma coisa restrita. Mas a ideia que está por trás, como esse algoritmo, na verdade não é um algoritmo, é um conjunto de algoritmos funcionam, isso nós fomos pesquisar, fomos atrás e vou apresentar para você agora. Perfeito? Então vamos a uma definição formal do que é o Uber e aí vamos mandar brasa para entender a ideia por trás do seu principal algoritmo de seleção de corrida, algoritmo de rota. Vamos dar uma olhada, perfeito? Vamos lá. O que é o Uber? A Uber é uma plataforma de tecnologia que conecta motoristas, parceiros com usuários por meio de um aplicativo, app, para smartphones, sejam eles iOS, Android e Windows App. Eu não sei se você está habituado a eu falar iOS, Android e Windows App, mas são as 3 principais plataformas na hora de executar um app no celular. A iOS basicamente roda em iPhone. É o sistema operacional do iPhone. A gente chama de iOS. Todo iPhone tem o iOS. Então, na hora que você faz um app, você faz para um ambiente específico. Então, se você vai fazer um app para celular iPhone, você tem que usar as tecnologias para fazer no iOS. Se você vai fazer um aplicativo para rodar no Android, por exemplo, usando a linguagem Java, você faz um app específico para a plataforma Android. Se você faz um aplicativo para rodar no Windows, você tem que utilizar a tecnologia específica para o Windows. Isso aqui eu só fazendo uma introdução, não tem nada a ver com o assunto dessa videoaula, é só para você não ficar perdido caso eu venha comentar isso novamente e você não entender. Espero que tenha ficado claro agora. Então, voltando lá à ideia do Uber, como é que funciona? Eu tenho um app no meu celular, a gente pode dar uma olhada aí na imagem, quer dizer, eu seleciono o Uber, o aplicativo Uber, eu informo a minha localização, ele por GPS sabe onde eu estou localizado, eu só confirmo onde eu estou, meu ponto de partida, e coloco o meu destino, digitando o meu destino ou escolhendo no mapa para onde eu quero ir. Então, na verdade, eu sigo alguns passos lógicos para fazer isso. Primeiro passo, abrir o aplicativo no celular. Perceba, tem tudo uma lógica, tem uma sequência lógica aí. Segundo passo, informar o destino. Terceiro passo, ao informar o destino, ao eu passar essa informação para o aplicativo, o que ele faz? Ele calcula o preço da viagem e utiliza como parâmetros, como principais parâmetros, 3 variáveis: tempo, distância e demanda. Então aí nós temos um algoritmo muito poderoso do Uber, que baseado na distância que eu vou percorrer, baseado na demanda, se tem muita gente naquele exato momento solicitando corrida, ou se tem pouca gente, a tarifa varia. E baseado no tempo que vai levar aquela corrida, se está engarrafado, se não está engarrafado, os valores mudam dinamicamente. Então nós temos um algoritmo poderoso, funcionando aí, e na verdade atendendo a milhões de solicitações num dado instante. E não pense que é só na sua cidade, não. É no mundo todo. Perfeito? Então, perceba o poder desse algoritmo, como ele influencia a sua vida que está solicitando um aplicativo do Uber, quanto a vida de milhões de pessoas que estão usando o Uber no seu dia a dia. Mas vou voltar a falar nele mais adiante. Vamos seguir a sequência lógica de passos. Quarto passo, solicitar um dos serviços disponíveis, UberX ou Select, ou seja, se você quer um carro mais simples ou você quer um carro mais luxuoso para fazer a sua viagem. Quinto passo, a solicitação de viagem será enviada para os motoristas parceiros nas proximidades. A gente usa esse termo de ping na computação. Então é como se disparasse um ping
remotamente, da onde você está, via sinal de celular, ele dispara um ping para motoristas que estão próximos a você, que vão receber esse aviso, olha, tem usuário solicitando corrida. Se algum motorista parceiro aceitar, o aplicativo irá mostrar o tempo estimado para que o motorista chegue ao ponto de embarque. O aplicativo também notificará quando o motorista parceiro estiver prestes a chegar. Então, assim que você enviou um ping para diversos motoristas, um aceitou, você recebe uma resposta de volta, perfeito? E nessa resposta você recebe a informação de quem vai lhe buscar. O motorista que vem lhe buscar, o carro que ele vem lhe buscar e o tempo estimado para lhe chegar, para lhe pegar e levar para o seu destino. Perfeito? Sexto passo. Depois que a viagem é solicitada, o aplicativo informará o nome do motorista, o tipo de veículo, placa do automóvel, na tentativa de garantir a segurança do usuário e do motorista. Uma previsão do tempo de chegada também é informada. Caso o motorista esteja em outra corrida, esta informação é repassada para o cliente. Então eu já tinha adiantado esse passo. Perfeito? Sétimo passo. Ao chegar, o motorista informa ao aplicativo o início da corrida e, através do GPS, mostra o caminho correto de acordo com a localização atual. Você tem ideia da complexidade desse algoritmo que está rodando? A quantidade de variáveis que estão envolvidas? Além daquelas 3 que eu falei, comunicação com GPS em tempo real, é algo instantâneo, ele não pode levar minutos processando aquela solicitação. Você tem que solicitar e vem a resposta na hora, quer dizer, tem que ser extremamente rápido e atender todo mundo. Você tem noção da complexidade desse algoritmo? Porque existe uma equipe enorme de gente por trás, de desenvolvedores por trás, trabalhando cada vez mais na melhoria de uma solução dessa. Então, isso é um exemplo da aplicação do algoritmo no nosso dia a dia. Na verdade, quando você usa o Uber e ele direciona como você vai e volta, na verdade, quem está fazendo isso são os algoritmos que estão fazendo isso para você. Perfeito? Vamos continuar. Oitavo passo. Chegando ao destino, faz-se necessário informar a finalização da corrida, da viagem. A tarifa será exibida ao motorista informando o método de pagamento. Caso seja cartão, confirmará o débito efetuado. No caso de dinheiro, cobrará o valor informado ao cliente. Os valores da corrida podem sofrer alteração caso o percurso da corrida tenha sofrido alteração e ou o tempo percorrido tenha sido muito maior do que o previsto pelo aplicativo. Nono passo. Na finalização do serviço, o aplicativo irá solicitar ao usuário uma avaliação do motorista. O motorista parceiro também é solicitado a avaliar o usuário. Quer dizer, além dos algoritmos todos possibilitando esse vai e vem de pessoas, esse vai e vem de solicitação de corridas, ainda existe um outro de avaliação de quem solicita a corrida e de quem presta esse serviço também. E essa avaliação é utilizada internamente pela Uber para fazer uma série de classificações. Então perceba a quantidade de algoritmos que estão rodando na hora que você solicita uma simples corrida. Perfeito? Então, de forma resumida, eu mostro agora nessa imagem quais são os itens relacionados para você fazer uma simples corrida via Uber. Vamos dar uma olhada. Então, na verdade, o usuário faz uma solicitação, recapitulando, faz uma solicitação via aplicativo, é enviado mensagem para os motoristas que estão próximos. Após isso, o motorista aceita, você pega a corrida e ele leva ao seu destino. Quais são as variáveis que afetam o principal algoritmo de cobrança, de valoração? No caso do Uber, nós temos 3 variáveis principais: o tempo, a distância e a demanda. O preço que o Uber vai te cobrar, que é um preço dinâmico, é baseado nesses 3 parâmetros. Isso está fechado a 7 chaves, ninguém tem acesso. Isso é uma política interna deles. Agora você sabe que, dependendo da demanda, dependendo do horário, dependendo da distância, as tarifas podem mais do que dobrar, triplicar, dependendo desses valores. Então o algoritmo funciona baseado nesses parâmetros em tempo real. E aí, só para você ter ideia, para você refletir um pouquinho, como é que seria um algoritmo de rota do Uber? Quais seriam os passos, as instruções que eu teria que passar para o meu celular, no caso, para ele poder marcar a rota, fazer a rota e o motorista também ter essa rota traçada? Como eu falei para vocês, isso é fechado a 7 chaves, isso aqui é um segredo, é o segredo do negócio, do business, então eles não deixam aberto.
Agora, claro, você pesquisando na internet, você fuçando na internet, tem muita coisa. Tem muitos desafios. E um dos desafios que eu encontrei, eu achei bem interessante, era pensar numa solução para a rota feita pelo aplicativo do Uber. É esse que eu mostro aqui no slide, uma ideia de como seria. Vamos dar uma olhada. Então perceba, todos os conceitos que estão aí, eu vou falar mais para frente. Perfeito? Mas isso aqui seria uma função de calcular rota. Perfeito? Os termos estão todos em inglês, como eu adiantei. Boa parte das linguagens de programação que nós utilizamos para a criação de software são feitas em inglês, então a sintaxe que eles usam é uma sintaxe em inglês. Então aqui tem um conjunto de instruções, perfeito? Com comandos if, for. Eu vou ensinar ao longo do curso o que é um if, o que é um for. Tem variáveis. Hoje mesmo, nessa unidade, eu já ensino o que são as variáveis. Então ele tem variáveis riders, wrote, used, any, e ele organiza isso através de uma lógica de programação que não cabe a mim explicar isso agora, nesse exato momento, porque você precisa ter uma base de conhecimento maior para eu poder explicar, mas ele utiliza isso para calcular as rotas em tempo real, rapidamente, e dando essa informação para o usuário. Então isso seria uma ideia de um algoritmo de como funcionaria o traçado de rota via Uber, perfeito? Veja que no primeiro momento agora você olha esse código e não entende nada. Beleza, é assim mesmo, estamos num processo de aprendizado. Ok? Quando você chegar no final do curso, você vai olhar novamente esse algoritmo, você já vai entender. Porque todos esses passos eu vou lhe ensinar, vamos fazer muito exercício, vamos fazer muitos programas, muitas aplicações. Então isso daqui a pouco está no seu sangue. Que nem ler e escrever em português, daqui a pouco também você está lendo e escrevendo programação tranquilamente, melzinho na chupeta. Perfeito? E para finalizar, essas empresas, elas não param. Por isso que eu digo que eles fazem parte do nosso dia a dia, estão cada vez mais influentes. Uber preocupado com essa questão de assaltos, eles estão criando algoritmos agora de inteligência artificial. Qual é a ideia dos algoritmos de inteligência artificial? Vamos dar uma olhadinha no slide. A Uber anunciou nesta terça-feira, 10 de abril de 2018, que começou a usar algoritmos de inteligência artificial para proteger motoristas em sua plataforma de carros particulares sob demanda. O objetivo é evitar que parceiros sejam atraídos para emboscadas. Segundo a Uber diz, a tecnologia de machine learning ou de inteligência artificial para identificar riscos com base na análise em tempo real dos dados de milhões de viagens realizadas diariamente por meio de aplicativo, explicou a empresa por meio de uma nota oficial. Então, veja, eles sempre estão evoluindo, sempre estão pensando em coisas novas, sempre estão melhorando seus algoritmos e criando algoritmos novos. Então esse é um exemplo de um algoritmo para evitar que os seus motoristas sejam assaltados ou minimizar esse risco quando eles estiverem servindo a Uber, prestando um serviço de transporte via Uber. Perfeito? Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Tem uma outra que está lhe aguardando bem interessante. Vem comigo!